Olá, meu nome é Marcos Roberto e esse é o canal Poder Sem Fronteiras. Aqui você recebe super dicas para alavancar a sua carreira e se tornar um profissional de sucesso. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas sobre autoestima. Mas antes disso, eu peço sua ajuda, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho das notificações, deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Dessa forma, eu sempre terei conteúdo de relevância para trazer para você. Então, vamos lá! Esta é a nossa segunda aula sobre a confiança e a autoestima. Como todos nós sabemos, para alcançarmos sucesso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, é necessário que nós tenhamos uma autoestima elevada. É necessário que nós tenhamos uma boa autoimagem de nós mesmos. E o que é a autoimagem? A autoimagem é a nossa representação interna de como nós nos vemos e de como nós pensamos que as outras pessoas nos veem. Como é que você se vê no espelho? Quando você olha no espelho, como é que você se vê? Você se vê uma pessoa forte, uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, uma pessoa bonita? Ou você se vê uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa derrotada, uma pessoa que quer se esconder? A nossa autoimagem, ela faz toda a diferença no processo de crescimento pessoal e profissional. Por isso, resgatar a autoestima é de suma importância. E nós aqui no canal, principalmente nessa série de aulas sobre autoestima, eu quero falar justamente sobre isso, sobre alguns fatores que podem nos ajudar a resgatar essa boa autoimagem acerca de nós mesmos. Então, hoje inicialmente, eu quero falar a respeito de como nós podemos perder a nossa confiança. Como será que uma pessoa pode perder a sua confiança? Como que uma pessoa pode passar a olhar para si mesmo de uma forma negativa? Geralmente, nós perdemos a nossa confiança, geralmente quando nós somos crianças. Por exemplo, se os nossos pais ou as pessoas que cuidaram de nós na nossa infância eram pessoas muito rigorosas, muito perfeccionistas, que exigiam muito de nós, nós vamos ter a tendência a sermos pessoas com uma baixa autoestima. Por exemplo, pais que nunca elogiam os filhos. Se seu pai, ou sua mãe, ou a pessoa que cuidou de você na infância nunca te elogiava, sempre exigia. E quando você fazia as coisas de forma correta, eles não elogiavam. Apenas diziam que você pode melhorar mais e mais, que não está bom, que está sempre ruim, que você poderia ter feito melhor. Então, quando você tem pais eternamente insatisfeitos, geralmente você pode ter desenvolvido uma baixa autoestima. Tudo que eu faço não está bom. Sempre preciso melhorar, sempre preciso me desenvolver mais, nunca está bom. Geralmente, filhos de pais eternamente insatisfeitos se tornam futuramente pessoas insatisfeitas, pessoas perfeccionistas, que sempre vão estar tentando fazer as coisas de forma perfeita sem nunca conseguir. Muitas vezes nós perdemos a nossa confiança quando nós também somos crianças, e não somente crianças, adolescentes, mas geralmente na fase infantil nós somos mais vulneráveis. Então, olhando para isso, por exemplo, se você era criança e você foi ridicularizada
na frente dos seus coleguinhas lá na escola. Então, talvez a sua professora, o seu professor, a diretora ou alguma pessoa que exercia uma certa autoridade na sua vida pegou e te humilhou publicamente. Você foi apresentar um trabalho e você talvez ficou nervoso ali, falou a palavra errada ou cometeu algum erro. E aí a sua professora pegou e te humilhou na frente de todo mundo. Então, muitas vezes, essa criança que foi humilhada publicamente quando criança, vai desenvolver o medo de falar em público. Então, e muitas outras situações, eu apenas aqui mencionei algumas situações que podem fazer com que você perca a sua autoconfiança. Mas existem muitos e muitos outros fatores. Então, geralmente, comentários maliciosos, comentários críticos de pessoas que exercem algum tipo de autoridade ou que exerceram algum tipo de autoridade na sua vida podem abalar a sua autoestima. E você se torna uma pessoa infeliz, uma pessoa que se sente inferior às demais pessoas. Então, uma pessoa tímida, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não gosta de aparecer para os outros, porque quando nós não gostamos de aparecer para os outros, na verdade, uma forma de nós estarmos nos protegendo dos comentários maliciosos, de nós nos escondermos das críticas. Porque o crítico, ele nunca ajuda ninguém. Eu não acredito em crítica positiva, crítica construtiva. Eu não acredito nisso. Porque crítica é crítica. Então, a crítica, ela tem por objetivo destruir as pessoas. Isso é o meu ponto de vista. A crítica, ela não tem por objetivo fazer com que você se eleve, mas faz com que você caia. Então, crítica é crítica. A própria palavra crítica já diz o que ela é. Eu acredito em comentários construtivos. Muitas vezes você pode estar fazendo um trabalho, talvez poderia melhorar um pouco. Então, olha que maravilha, seu trabalho foi muito bom. Agora, eu acredito que se você fizer isso e isso, vai ficar melhor ainda. Então, na verdade, é uma instrução, é uma dica para fazer com que o seu trabalho cresça mais e mais. Agora, a crítica, não, o crítico olha o defeito, e quando ele aponta o defeito, não é para te ajudar, é para poder te destruir mesmo, é para poder te humilhar. Então, eu não acredito muito nessa história de crítica construtiva. Tem pessoas que defendem a crítica construtiva. Eu prefiro falar comentários construtivos, dicas construtivas, porque crítica é crítica. E crítico não ajuda ninguém. Crítico não ajuda nem ele mesmo. Muitas vezes o crítico, ele tenta diminuir o outro para poder se elevar, para poder se mostrar. Olha, eu sei mais, eu sou melhor. Olha só, eu vi o erro dele, eu vi ele fazendo isso, aquilo. Então, muitas vezes o crítico, ele quer se beneficiar, ele quer se autoelevar diante da humilhação do outro. Então, eu não acredito nessa história de crítica positiva ou crítica construtiva. Porque muitos são os elementos que podem fazer com que nós percamos a nossa confiança, a nossa autoestima. Nós podemos passar a nos ver como pessoas inferiores, pessoas incapazes de alcançar os nossos sonhos, de fazer coisas boas. Porque nunca está bom, nunca estará bom. Então, são muitos fatores que podem contribuir para que nós percamos a nossa confiança própria. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns caminhos, algumas dicas para que você possa resgatar a sua autoconfiança. Olha que frase interessante de Nathaniel Brenner. Não há nenhum mistério em se criar confiança. É uma questão de congruência entre palavras e atos. Uma pessoa diz a verdade, mantém suas promessas, age de acordo com os valores que professa. Aqui nós vemos uma dica para você recuperar a sua confiança, para você gerar confiança, caso você não tenha.
ser congruente, ser íntegro. O que é uma pessoa congruente? É uma pessoa que cumpre aquilo que ela fala. Ou seja, as suas palavras e as suas ações, elas são congruentes, elas são coerentes. Uma pessoa que vive de acordo com aquilo que ela diz, aquilo que ela professa. Então ela fala uma coisa e ela realiza aquilo que ela fala, ela cumpre as suas promessas. Nós precisamos cumprir as promessas que nós fazemos. Nos dias de hoje, isso é algo raro, porque há até quem já disse que promessas foram feitas para não serem cumpridas. E isso faz com que a sua autoestima, a sua autoconfiança seja abalada. No momento que você passa a viver de acordo com as suas palavras, você tende a se tornar uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais cheia de si, uma pessoa que vive de acordo com aquilo que ela professa. Então, as nossas obras, as nossas ações, elas devem confirmar as nossas palavras. Eu tive um professor muito importante que fez toda a diferença na minha vida, que é na verdade um dos maiores especialistas em desenvolvimento humano do Brasil, José Roberto Marques. Ele tinha uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, que as minhas palavras devem confirmar as minhas ações. Da mesma forma que as minhas ações têm que confirmar as nossas palavras têm que confirmar as nossas ações. Nós precisamos viver de uma forma coerente. No momento que você passa a cumprir as suas promessas essas que você faz para os outros, mas principalmente as promessas que você faz para você mesmo, você começa a se tornar uma pessoa mais confiante. Certa vez perguntaram para o secretário de Mahatma Gandhi como ele conseguia falar 2 horas em público sem olhar qualquer anotação. Como que o grande Mahatma Gandhi, como grande orador, conseguia fazer um discurso de mais de 2 horas sem olhar qualquer anotação feita no papel? E aí o secretário de Gandhi diz: você não entende, Gandhi. Você não compreende, Gandhi. Aquilo que Gandhi diz é aquilo que Gandhi sente. Aquilo que Gandhi faz é aquilo que ele diz. Aquilo que Gandhi diz é aquilo que ele fala. Gandhi não precisa de anotações, porque Gandhi é aquilo que ele diz. Gandhi é aquilo que ele faz. Gandhi é aquilo que ele sente. O que o secretário de Mahatma Gandhi estava dizendo? Que Gandhi não precisava de anotações, Gandhi não precisava escrever um discurso, não precisava que alguém fizesse um discurso para que ele pudesse ler ali na hora. Porque Gandhi falava aquilo que ele era, Gandhi falava aquilo que ele sentia, Gandhi falava aquilo que ele acreditava, Gandhi falava aquilo que ele fazia. Então, o discurso de Gandhi era a vida de Gandhi. E da mesma forma, para que você possa se tornar uma pessoa confiante, uma pessoa com autoestima lá nas alturas, lá nas estrelas, é necessário que você passe a cumprir as promessas que você faz. Promessas essas que você faz para com os outros, mas principalmente as promessas que você faz para você mesmo. Passe a cumprir as promessas que você faz para você mesmo. E você vai ver a diferença. Não há nenhum mistério em se criar confiança. É uma questão de congruência entre palavras e atos.
Uma pessoa diz a verdade, mantém suas promessas, age de acordo com os valores que professa. Uma coisa que abala, que destrói a sua autoconfiança é a postura de vítima. Quando nós nos colocamos na posição de vítima, diante das nossas circunstâncias, a nossa autoconfiança é totalmente destruída. Porque se nós não somos parte do problema, também nós não podemos ser parte da solução. Por exemplo, se você diz, o trânsito me deixa nervoso, aí você está se colocando numa posição de vítima, porque dificilmente nós podemos fazer alguma coisa para resolver o problema do trânsito numa grande cidade. Então, se você vive numa grande cidade, você sabe que ali vai ter muitos carros, vai ter muitos veículos, vai ter muitas pessoas ali. Então, vai ter trânsito congestionado. Então, dificilmente você vai poder fazer alguma coisa nesse sentido. Só se você fizer parte da gestão da cidade, você fizer parte ali da prefeitura, tiver um cargo importante, um cargo político, talvez você pode tentar fazer alguma coisa para melhorar o trânsito na cidade. Mas, caso contrário, você não pode fazer nada. Então, quando você diz, o trânsito me deixa com mau humor, então você está se colocando na posição de vítima, porque você nada pode fazer em relação àquela situação, em relação àquele problema. Mas quando você muda o seu diálogo, quando você muda o seu discurso e você diz, eu fico de mau humor quando o trânsito está congestionado. Quando você diz isso, eu fico de mau humor quando o trânsito está congestionado, você se coloca numa posição de protagonista. Porque se é você que fica de mau humor, você pode escolher ficar de bom humor. Você pode escolher rir dos seus problemas. Não, se é você que está ali fazendo parte do seu problema, se é você que decidiu ficar de mau humor naquela situação, você também pode escolher ficar bem-humorado. Que legal! O trânsito está congestionado. Então, o que é que eu posso fazer aqui dentro do meu carro enquanto eu espero essa fila? Enquanto eu espero esse trânsito se resolver, se descongestionar? O que eu posso fazer? Eu posso ouvir uma boa música. Eu posso ligar para algum amigo e conversar com ele. Eu posso ler um livro. Tem pessoas que levam livros para dentro do carro. Então, quando o trânsito está congestionado, ele aproveita aquele momento para poder ler um livro, ou para ouvir uma música, ou para poder fazer alguma atividade que ele não teria tempo para fazer em outro momento. Eu mesmo adoro ficar em filas. Muitas vezes eu vou ao banco ou vou numa lotérica pagar um boleto, resolver algum problema ali. Então, quando a fila está grande, eu acho excelente, porque eu estou ali com o meu livro e eu vou estudar, eu vou ler. Então, naquele momento que eu estou na fila. Então, enquanto tem pessoas ali chateadas, está demorando demais, tal, eu estou ali aproveitando meu tempo, estudando, fazendo algo que eu não teria tempo em outros momentos do dia. Porque nos outros momentos eu teria que fazer outras atividades. Então, naquele momento que eu estou ali na fila do banco, que eu estou ali na fila da lotérica, que eu estou ali esperando ser atendido, eu estou ali aproveitando o meu tempo com uma coisa produtiva. Então, isso é algo que nós decidimos fazer, é uma escolha. Então, quando você decide se tornar parte do problema, você passa a deixar de ser vítima e se tornar um protagonista da história. E isso faz toda a diferença.
Então deixe de ser vítima, saia dessa postura de vítima, abandone essa postura de vítima, saia dessa posição de vítima e se torne protagonista da sua história. Isso vai fortalecer a sua autoestima. Olha que frase interessante que eu tirei de um livro. Cada vez que nos atrevemos a sair da zona de conforto, e nisso consistem desafios, passamos a nós mesmos uma mensagem muito importante. Uma mensagem que nos faz lembrar que somos capazes de enfrentar a incerteza, que somos capazes de enfrentar algo, mesmo que não saibamos o que fazer, que o medo de fracassar pode sobrevoar nossa cabeça, mas não nos deter. Cada vez que superamos um desafio, nossa confiança cresce. Olha que maravilha! Toda vez que você decide, que você se atreve a sair da sua zona de conforto e você vai fazer uma coisa nova, uma coisa que você nunca fez, uma coisa diferente, toda vez que você entra numa aventura, a sua autoconfiança se eleva. Então, quando nós estamos ali refugiados dentro de uma bolha, então nós passamos a ter uma posição de vítima, nós passamos a ver tudo como um tédio, nós ficamos entediados o tempo todo. Mas quando a gente se atreve, e lembre que atrever é o terceiro A para você vencer o medo. Vamos lembrar dos nossos 3 As para vencermos o medo. O primeiro A é o medo de admitir. É importante que você verbalize o seu medo, que você diga qual é o seu medo, porque muitas vezes o seu medo ele é ilusório, é uma ilusão, é algo imaginário. Então, quando você verbaliza o seu medo tende a diminuir. Segundo A, para você superar o medo, o A de atender. O medo nem sempre é negativo. O medo é uma das emoções básicas que desencadeia um processo, um mecanismo de sobrevivência, que nos faz tomar decisões rápidas, atitudes rápidas diante de situações adversas. Então o medo, ele está querendo nos proteger de alguma coisa. Então, o que é que o medo está dizendo para você? Então, se você vai fazer uma apresentação, se você vai fazer uma prova, o medo pode estar dizendo para você se preparar para aquele momento. Então, por isso é importante nós ouvirmos a voz do medo, ouvirmos o que o medo está querendo dizer para nós. Então, isso é importante. Que muitas vezes o medo pode ser ilusório, pode ser uma ilusão. E se for assim, a gente deixa para lá. Mas o medo pode estar querendo nos proteger de um perigo real. Então, em vez de você fazer de qualquer jeito, ir lá fazer a prova e ser reprovado, você pode estar se preparando, estudando aqueles tópicos que você acha que vai cair na prova. E o terceiro A para você superar o medo é o A de se atrever. É o A de você ir desafiar o medo, de você sair da sua zona de conforto e ir para uma situação, para uma região nova, uma região um pouco desconhecida, mas uma região que vai fazer você ser renovado. Por isso que é importante você entrar numa aventura, ter aventuras na sua vida. Por isso que os desafios, eles nos fazem crescer. Então é necessário que nós aprendamos com os nossos desafios, busquemos desafios. Então faça uma coisa nova, uma coisa que você nunca fez na sua vida. Se aventure, faça algo diferente. Isso vai oxigenar o seu sangue, isso vai dar um gás à sua vida, vai fazer você fazer coisas novas, coisas diferentes, vai te renovar. E você vai se sentir mais confiante. Desafios novos, eles renovam a nossa vida.
Desafios novos nos rejuvenescem. Então procure sair da sua zona de conforto e se aventurar a fazer coisas novas. Faça um passeio, vá num lugar diferente, faça uma atividade que você nunca fez, faça um curso que você nunca fez, faça um curso de línguas, vá aprender a tocar um instrumento, faça alguma coisa nova. Saia da sua zona de conforto, mas não da zona onde você é forte. Porque para que nós possamos desenvolver a nossa autoestima, para que nós possamos fazer com que a nossa autoconfiança se eleve, é necessário que você faça alguma atividade que está relacionada com os seus talentos, com os seus dons. Então, se você sai da sua zona de conforto e você vai aprender a fazer vai para uma profissão, fazer uma atividade que não tem nada a ver com seus talentos, você vai se frustrar. Por exemplo, você não tem dom para desenhar e você não gosta de desenhar, não tem dom para desenhar, mas já com escola para desenhar, você vai se tornar uma pessoa frustrada. Se seu objetivo for crescer na área das artes, você pode até aprender a desenhar, mas você não vai se destacar. Você sempre vai ver pessoas com dons de desenho que vão fazer coisas maravilhosas, enquanto você não vai sair do beabá. Então, você pode sim fazer um curso de desenho para você se desenvolver, para você aprender a desenhar, mas você não vai ser um case de sucesso ali naquela área, porque talvez o seu dom não é o dom do desenho. Então, se você vai para uma área onde conviver com desenhistas profissionais e você mal consegue fazer alguns rabiscos, a sua autoconfiança vai para baixo. Então, é necessário que você desenvolva aquilo que você é forte. Então, para que a sua autoconfiança se eleve, vá fazer uma coisa que você gosta, se aventure, saia da sua zona de conforto e vá fazer alguma coisa dentro dos seus talentos, para você desenvolver aquilo que você é bom. Então, tenta desenvolver seus talentos. Por exemplo, se você é bom para cozinhar, se todo mundo admira os seus pratos culinários, então faça um curso de culinária. Aí você vai se destacar ali no meio dos demais colegas. Você vai fazer uma coisa boa, todo mundo vai gostar do que você faz, você vai cada dia se aperfeiçoar em algo que você já tem dentro de você. Então, isso é importante. Então, saia da sua zona de conforto e vá para uma área em que você tem talentos, uma área que você possa se destacar. Isso vai fazer a sua autoestima crescer, a sua autoconfiança se elevar astronomicamente. Então, isso é muito importante. Construir nossa autoestima é nada mais, nada menos que abarcar e aceitar todos os nossos aspectos, a nossa luz e a nossa sombra. Por isso, reforçamos nossa autoestima no dia em que começamos a reconhecer e usar nossos talentos. É verdade. Faça uma atividade que esteja uma atividade que ser centrada nos seus talentos. Uma atividade onde você vai ter oportunidade para desenvolver os seus dons. Isso é algo muito importante. Então, construir uma boa autoestima é nada mais, nada menos que você aceitar aquilo que você é. Aceitar a sua luz, mas também aceitar a sua sombra. Muitas vezes nós pensamos que as sombras estão relacionadas a algo ruim, a algo maligno, a algo perverso. Não! A sombra tem o seu caráter positivo. Por exemplo, se você está dirigindo na rua no seu carro e você quer estacionar o seu carro, você não vai procurar o sol, um lugar ali no sol. Você vai procurar uma sombra para você estacionar o seu carro debaixo daquela sombra. Então a sombra ela é positiva. Ninguém vai procurar, por exemplo, ficar no sol para se refrescar. A pessoa vai procurar uma sombra para que o seu carro fique ali fresquinho ali debaixo dela. Então a sombra também é positiva. Então tem um lado bom na sombra. Você não vai ficar olhando para o sol
para você se sentir bem. Se você olhar para o sol, o brilho do sol vai te cegar. Então, é importante que você reconheça a importância de valorizar todos os aspectos da sua vida. Valorize a sua luz, mas valorize também as suas sombras. Então valorize aquilo que é bom em você, mas também valorize outras áreas da sua vida. Então, a nossa fragilidade também é importante e precisa ser honrada, precisa ser valorizada. Milton Erickson, um grande psiquiatra norte-americano, ele disse que há um poder no intercâmbio da vulnerabilidade. Então nós precisamos valorizar também as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. Precisamos valorizar os nossos pontos fortes, mas também precisamos honrar os nossos limites, precisamos honrar a nossa vulnerabilidade. Porque nós não somos melhores do que os outros, nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. O mundo não é cheio apenas de super-homens e nem de mulheres maravilhas. No mundo existem pessoas comuns. Existe o Superman na história. Ele não tinha somente superpoderes. Ele tinha vulnerabilidade. Ele tinha kryptonita, que enfraquecia ele. Ele tinha a luz vermelha, ou seja, o sol vermelho que retirava suas forças. Então, no mundo existem os pontos positivos, mas também existem os pontos negativos. Nós temos a nossa luz, mas também nós temos a nossa sombra. E nós precisamos honrar tanto a nossa vida como a nossa sombra. Passa a se amar. Olhe no espelho e se alegre com aquilo que você tem no seu corpo e que outras pessoas que você admira também têm. Mas também honre as outras partes do seu corpo, que talvez você não ache muito você não gosta muito. Então, até mesmo aquelas gordurinhas adicionais, elas podem ter algo positivo. Então, valorize-se, ame o seu corpo, ame os seus talentos, ame a sua vida, honre a sua história. Construir nossa autoestima é nada mais, nada menos que abarcar e aceitar todos os nossos aspectos, a nossa luz e a nossa sombra. Por isso reforçamos nossa autoestima no dia em que começamos a reconhecer e usar nossos talentos. E agora, para finalizar, eu vou te dar uma dica, eu vou te dar uma tarefa para que você possa fazer durante essa semana. Algo que vai elevar a sua autoestima ao máximo. Quais são suas maiores conquistas? Pegue um caderno, pegue uma folha de papel e enumere as suas principais conquistas na sua vida. Enumere 20 conquistas que você já alcançou na sua vida. Isso vai elevar a sua autoestima. Porque provavelmente você já conseguiu fazer muitas coisas boas na sua vida. Pegue um papel e enumere quais foram as maiores conquistas da sua vida. Talvez uma das maiores conquistas da sua vida, uma das primeiras conquistas, foi você aprender a andar de bicicleta. Então coloca lá, eu aprendi a andar de bicicleta. Tem muitas pessoas que nunca conseguiram aprender a andar de bicicleta. E você conseguiu. Então coloque lá a sua conquista. Eu consegui, eu sou jogador de futebol, gosto de jogar bola, e eu, num determinado momento, num determinado jogo, eu consegui fazer um gol e o meu time ganhou. Que maravilha! Foi uma conquista sua. Eu sou muito bom para cozinhar, eu gosto muito de fazer comida, e um dia eu fui responsável para poder fazer o almoço lá em casa, todo mundo gostou. Então foi uma conquista sua. Não precisa ser conquistas grandiosas, extraordinárias, astronômicas, fenomenais.
As pequenas conquistas fazem toda a diferença. Então, enumere as 20 principais conquistas da sua vida. Coloque na folha de papel as principais 20 conquistas de sua vida. E quando você estiver enumerando essas conquistas, na hora que você terminar, ou enquanto mesmo você está preenchendo a folha do seu caderno, você vai ver, nossa, eu sou bom mesmo. Olha só, eu achava que eu não conseguia fazer isso. Mas olha só, eu tirei 10 naquela prova, quando meus colegas não conseguiram se sair bem. Eu consegui tirar 8,5, quando o melhor aluno da sala tirou 6. Olha só, eu consegui fazer isso. Olha só, eu consegui escrever uma boa redação em tal época. Olha só, eu consigo fazer isso. Olha só, eu consigo fazer aquela outra coisa. Então, enumere numa folha de papel as suas 20 principais conquistas. E enquanto eu tenho certeza que você vai fazer isso durante essa semana, até o nosso próximo encontro, eu já peço o seu like, porque eu tenho certeza que essa dica ajudou você, e peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu te vejo na nossa aula 3 sobre resgatando a autoestima. Então, um grande abraço e até lá!